Conta Contos apresenta a série Historinhas. Na história de hoje, não abra a pirâmide. Para começar, certa vez eu ouvi alguém dizer: a curiosidade matou o gato. E o que eu pensei? Bem, eu fiquei curioso para saber quem era esse gato. Também fiquei curioso para saber que curiosidade era essa, a do gato, que o matou. Alguém aí sabe dizer se o gato morreu mesmo? E se sim, sabem como a curiosidade o matou? Sabe onde e quando? Mas eu tenho mais perguntas. Para começar, eu perguntaria: o que é a curiosidade? Ora essa, eu fiz essa pergunta ao dicionário e ele me respondeu que curiosidade é o desejo de ver, experimentar e conhecer algo novo, diferente. Quem tem curiosidade é um curioso. Daí eu descobri que sou um tremendo de um curioso, pois eu tenho muita curiosidade. Quero dizer, como há muitas coisas neste mundo que eu ainda não sei e que eu tenho interesse em ver, experimentar e conhecer, logo eu sou muito curioso. Você também é curioso? Espero que sim, porque se você tem curiosidade, é por saber que há muitas coisas lá fora que precisa descobrir e conhecer. Olha, tem muita gente curiosa nesse mundo e elas estão aprendendo muito. Enquanto isso, há outras tantas pessoas que não se interessam por aprender nada. Algumas acham que já sabem muitas coisas e outras pessoas até têm vontade, mas são molengas e não se esforçam. Mas alguém pode dizer que, porque somos curiosos, nós vamos morrer, assim como o gato morreu. Então nós podemos dizer que todo mundo morre, tanto os curiosos quanto os molengas. Uma coisa curiosa é de onde vem a nossa curiosidade. Eu penso que ela vem da descoberta da ponta do desconhecido, ou seja, depois que descobrimos que há algo que não conhecemos, então é natural que a curiosidade venha nos atacar, quer dizer, nos motivar a conhecer esse desconhecido que acabamos de descobrir. É como um segredo. Se alguém tem um segredo que eu desconheço, então eu não tenho por que ficar curioso, pois eu nem sei que esse alguém tem um segredo. Mas se essa pessoa me diz: olha, eu tenho um segredo, normalmente eu fico morrendo de curiosidade para saber que segredo é esse. Outra coisa que nos desperta bastante a curiosidade é a proibição. Você vê uma porta fechada e uma placa sobre ela indicando entrada proibida. Aí nossa mente começa a viajar sobre coisas tipo: se uma porta é uma passagem pela qual normalmente passam pessoas, por que essa entrada é proibida? O que tem por trás dessa porta? Proibida para quem? Para quem não é proibido entrar por essa porta? Dizem que no princípio Deus fez Adão e Eva e o paraíso onde eles morariam. Só que bem no meio desse lugar havia uma árvore, a árvore da vida, cujo fruto era proibido. Ora, uma árvore no centro do paraíso, bem à vista de Adão e Eva, cheia de frutas vistosas. Como resistir à curiosidade de experimentar de seu fruto? Nas histórias antigas da Grécia, mitologia grega, conta-se que a primeira mulher criada pelos deuses foi Pandora. Ela era cheia de todas as boas qualidades, como beleza, bondade, inteligência, paciência, meiguice e etc. Mas aconteceu que ela quis se casar com um homem. Os deuses estavam com raiva dos homens. Porém, como eles não podiam ferir diretamente aqueles mortais, os deuses então armaram um plano para castigar a humanidade pelo próprio erro de um homem. Daí eles presentearam Pandora no dia do seu casamento com uma caixa, mas proibiram a noiva de abrir seu presente. Curiosas como são as mulheres, como Pandora não abriria aquela caixa? Ela abriu. E de dentro da caixa de Pandora saíram todo tipo de desgraças sobre os homens. Como resultado, daí teria vindo todo o mal da terra. Por isso, certamente que devemos ter muito cuidado com a nossa curiosidade, usando-a para nosso bem, para a descoberta das coisas que nos podem ser úteis. Uma coisa legal, por exemplo,
é observarmos os exemplos vividos por pessoas experientes, que já gastaram bastante a curiosidade, que já arriscaram muito, errando aqui e acertando acolá. Por causa da curiosidade, muitos personagens da nossa história cometeram graves erros. Mas também há outros que fizeram grandes descobertas e criaram coisas interessantes. Podemos citar, por exemplo, que a insaciável curiosidade de Santos Dumont por voar o motivou a criar o seu avião. Bom, mas deixe-me te contar a curiosa história de um garoto muito curioso mesmo. Está curioso para conhecer esse garoto? Então vamos logo ao primeiro capítulo e eu começarei a matar a curiosidade de todos, mas sem machucar os gatos. Vamos em frente, todos os curiosos. Capítulo 1 – O Programa do Dia. A escola promoveu um belo passeio à turma da quinta série e lá estavam os alunos encantados com tudo o que viam pela frente. Também eles foram ao Museu Municipal bem no dia em que era promovida uma exposição especial. Logo que os alunos chegaram à entrada do museu, viram pessoas que faziam parte da exposição, vestidas com trajes diferentes e bem curiosos. Não demorou muito para um dos pequeninos perguntar: "Que roupas são essas?" Então rapidamente apareceu o curador, a pessoa que organiza uma exposição de arte, e respondeu com entusiasmo: "São roupas de antigamente." "Roupas de antigamente?" perguntou o outro aluno. "Sim", completou o curador. "Vocês não sabiam que antigamente as pessoas usavam roupas diferentes?" Outro garoto foi logo cortando a fala do curador: "A minha avó ainda veste roupa de antigamente." Todos riram. O curador não se irritou, esperou um pouco e em seguida completou ainda mais entusiasmado: "Sim, antigamente as roupas e tudo mais era diferente. E quanto mais pensamos num passado ainda mais distante, muito mais diferente era o mundo. Isso é para vocês, crianças, saberem que coisas mudam, evoluem." "Só meu pai que não evolui", outro aluno interrompe o curador, "porque ele ainda insiste em usar discos de vinil." "Discos de vinil?" Todos os colegas ficaram pensando. Que raios é um disco de vinil? Mas não deu tempo de ninguém perguntar, pois o curador se apressou em apresentar o tema da exposição daquele dia. Era sobre a história da evolução da humanidade. "Eu espero, crianças, que a partir de hoje despertem em vocês uma ardente curiosidade sobre o passado da humanidade, pois somente conhecendo nossas origens é que poderemos compreender por que o mundo em que vivemos é tal como hoje o vemos." A garotada realmente ficou curiosa com a proposta e todos prestaram atenção no que o curador continuava dizendo. "Vamos fazer, através dessa exposição, uma viagem de regresso no tempo e ver um pouquinho como era a vida dos nossos antepassados até chegarmos à grande descoberta." "E qual é a grande descoberta?" perguntou um garoto. "A grande descoberta, meu garoto, está na grande questão. Não há descobertas sem as questões." E mais um menino indagou rapidamente: "E qual é a grande questão?" Quando todos estavam ansiosos para ouvir a grande resposta, o curador mudou de assunto. "Bem, é para isso que estão aqui. Portanto, entrem, sigam as indicações da exposição e prestem atenção no que nossos guias dirão a vocês. Sejam muito bem-vindos e bom passeio." Ao dizer isso, o curador apontou sorridente a porta de entrada do hall que dá acesso à exposição, fazendo a turma dar início ao programa do dia.